Novas atualizações para a aposta do dia 12. Começando, grupos de domingueira. Gente, lembrando, o que são grupos de domingueira? Quem é novo no canal, algumas pessoas que ainda não conhecem, ou então em inglês ainda não conseguiu entender, gente. Grupos de domingueira são 4 grupos que eu passo, que eles são válidos para a semana toda. Esses grupos são grupos aonde eles saem e se tornam fortes e estão voltando durante a semana. Ou seja, digamos, hoje no Rio tivemos o grupo do burro no PT, na domingueira. Aí vendo, saiu o grupo do burro, agora a gente tira e focamos, no caso, só os outros, que no caso vaca, avestruz e a águia. Não, o grupo do burro, no caso, continua no esquema, tá? Continua lá, sendo que esses grupos que mais saem durante a semana na domingueira são aqueles que mais podem estar voltando durante a semana. Nem tanto que nas 18 horas tivemos a volta do grupo do burro. Então, gente, muito no caso, deu o grupo do burro, aí esquece o grupo do burro. O grupo do burro permanece. Esses 4 grupos são grupos que surgem, então vale a pena você dar atenção, porque são grupos que podem estar voltando. O grupo do burro era o grupo da nossa data. Também, no caso, buscava ele lá da data, então valia a pena dar atenção ao grupo do burro. Milhares e centenas investida da semana, 0308, onde dessa milhar surgem os seguintes grupos: avestruz, vaca, águia, camelo, coelho, peru e o grupo do touro. Esses grupos são grupos fortes, também está saindo durante a semana. Para quem gosta de montar o jogo na segunda-feira e não gosta de estar trocando muitos dos grupos, também são grupos fortes em estar apostando. Temos apostadores, no caso alguns não jogam por esse esquema, mas temos muitos que só jogam por esse, assim como muitos não conseguem ficar sem os grupos da domingueira. Assim como muitos gostam de jogar a milhares de centena investida do dia, como é o caso aí de uma inscrita do canal, como a Dona Sandra. A Dona Sandra gosta de jogar a milhares de centena investida do dia. Então, gente, não é muita coisa, é você que tem que se encontrar qual é a maneira que você mais gosta de jogar, e dentro dos esquemas, no caso, aquela parte, a sua página, aquilo, você vai se concentrar seu jogo ali. Não quer dizer que você não vai dar uma olhadinha nas outras coisas, porque às vezes o que está numa página aparece bastante nas outras. Então, vale a pena dar uma olhada também nas outras coisas, mas sempre procure verificar qual é a parte, qual é o seu jeito de jogar para você poder estar se encontrando dentro dos esquemas. Grupos da data. Grupos da data traz amanhã elefante, touro, cabra, burro e o grupo do avestruz. Esses são os nossos grupos da data para amanhã. Através da data também temos aí os seguintes milhares e centenas, no caso, e os grupos: 17,56 do gato, 03,90 do urso, 11,34 da cobra, 22,78 do peru, 06,12 do burro, 17,65 macaco, 03,09 burro, 11,43 cavalo, 22,87 do tigre e 06,21 da cabra. Ternos combinados: gato, urso, cobra, peru e burro. Segundo terno combinado: macaco, burro, cavalo, tigre e o grupo da cabra. Duques de grupo principais em cima aí dessa soma, que no caso que eu estou passando para vocês é a soma do 44 com a data: gato com macaco, urso com burro, cobra com cavalo, peru com tigre e burro com cabra. Em cima da soma do 44, gente, digamos, aí no Rio temos os seguintes grupos aí muito fortes que está surgindo, como o macaco, o cavalo, o tigre, o próprio aqui grupo do urso, porque tivemos bastante grupo do galo hoje, grupo do burro, que também vai lá em 3. Então, são grupos que merecem atenção daqui da soma do 44 para quem aposta aí pelo Rio, tá? Grupos gerais: tigre, cavalo, vaca, coelho, elefante e o grupo do macaco. Esses grupos são os grupos gerais. Grupos fortes está surgindo em qualquer extração.
tá? São esses os grupos, no caso, quem gosta é só de ter grupos, no caso, eu quero só grupo para me seguir, para me apostar. Grupos gerais: tigre, cavalo, vaca, coelho, elefante e o grupo do macaco. Para quem gosta de estar montando milhares e centenas, jogar em cima dos grupos a milhares e centenas do grupo ao primeiro prêmio. Gente, é sempre bom não jogar só milhares e centenas, que eu percebi que tem muitas pessoas que só jogam milhares e centenas. Procure jogar também no grupo para salvar o dinheiro. Às vezes compensa também jogar no grupo. Então, é sempre bom. Digamos, eu observei o seguinte: muitas pessoas mandam foto, no caso, do jogo no meu zap. O que eu observo? Muita milhar. Tá, legal, tá certo. Aí quando eu vou verificar, a pessoa, digamos, jogou hoje um monte de milhar do Galo, mas não jogou no grupo do Galo. Sempre quando você for fazer isso, jogue também no grupo, tá? Então, o correto é decidir primeiro qual é o grupo que você vai apostar, para depois, dentro dos esquemas, você tá buscando as milhares e centenas, a combinação dos duques que aparece com o grupo que você vai estar apostando. Então, sempre primeiro o seu grupo. Depois vem a milhares e centenas do seu grupo, vem a combinações de terno do seu grupo, vem os duques que aparecem com o seu grupo dentro dos esquemas, tá bom? Outra coisa, pessoas que, no caso, dobra grupo. Tem muitos que, no caso, Vivi, vou dobrar só o grupo do cavalo, só joga cavalo e pronto. Não, é sempre bom, gente, fazer o seguinte: vou jogar no dobra, grupo do cavalo, meu grupo do dobra. Aí, digamos, ou você pode pegar aqui pelos gerais, que vem aqui tigre, a vaca e o coelho, e, digamos, colocar lá o elefante e o macaco. Seu grupo do dobra vai ser o grupo do cavalo, mas sempre jogue um pouquinho nesses outros para você recuperar seu dinheiro, porque, no caso, se não der o grupo do cavalo, você tem mais chances de ganhar nos outros grupos, sendo que os outros grupos você não vai dobrar, você vai calcular quanto você vai estar apostando, tá? E quanto, no caso, você tem que apostar neles para recuperar o seu dinheiro de volta. Quer dizer, por mais que você ganhe só seu dinheiro de volta, mas na próxima extração você vai voltar para jogar novamente, mas vai jogar com o dinheiro da banca, não com o seu, tá bom? Então, nunca deixe para dobrar somente um grupo e ficar apostando só no grupo. Procure procurar outros para, no caso, estar recuperando, pelo menos tentando ter mais chances de ter pelo menos o dinheiro de volta. Ou você pode fazer isso aqui com gerais, ou, por exemplo, lá pelos dígitos. Digamos, o dígito muito forte que está surgindo no Rio são dos grupos dos dígitos em 4. Então, vem coelho, cavalo, elefante e o grupo do galo. Aí, o que você pode estar fazendo aí? Digamos, seu grupo do dobra é o grupo do cavalo. Aí vai lá, coelho, elefante e o grupo do galo. Esses grupos você joga por fora, no caso, para salvar. Quem, no caso, digamos, hoje estava fazendo isso, ganhou, faturou 2 vezes no grupo do galo. Quem estava jogando pelos esquemas, buscando a dezena, no caso mais forte da semana, que era em 4, conseguiu faturar hoje 2 vezes no grupo do galo no Rio de Janeiro. Então, gente, é só caso de aprender a organizar o jogo. Às vezes parece difícil, parece um monte de números, é um monte de coisa, mas é só observar e quando aparece muita coisa, é melhor ainda, porque dá para você observar o que está buscando, tá? Então, sempre procure fazer dessa forma. Formação dos dígitos: milhar em 9, centena em 8 e em 4. Digamos, você está com seu palpite, você monta com as centenas em 8 e em 4, a cabeça da milhar em 9. Os grupos das dezenas em 4 e em 6, sendo que a principal, gente, é em 4. Essa em 4 está devendo da semana que passou, então é sempre bom não deixar de estar observando os grupos que vêm da dezena em 4. Nossas unidades era em 7 e em 2, né? Tivemos de manhã o jacaré em 57 e logo depois tivemos o burro em 12. Então, nesse caso, os grupos das unidades saíram. Nesse caso agora, os grupos mais fortes das unidades em aparecer são das unidades em 1 e das unidades em 5. Por exemplo, em 1, 01, avestruz, 11 do burro, 21 cabra, 31 camelo, 41 cavalo, 51 do galo, 61 do leão, 71 do porco, 81 do touro e 91 do urso,
tá? Digamos, amanhã um dos grupos também muito fortes está aparecendo é o grupo do urso. Aí o que que você pode estar fazendo aqui? Você sabe que você tem a centena em 8 em 4, a cabeça da milhar em 9. Aí basta você montar 88, 91 e 94, 91. E também uma rebarbazinha, no caso, depois que você jogar ela dessa forma, você cerca ela nas 4 pedras, ou seja, 98, 89 barra 92. E em 94 a mesma coisa, 94, 98 barra 92, cercando também nas 4 pedras. E logo depois da em 1, vem os grupos da unidade em 5. Digamos, logo de manhã você tem algum grupo com a unidade em 1, você já sabe que depois você vai buscar lá os grupos da unidade em 5 para estar fazendo essa mesma formação. As dezenas montadas vão ficar 41, 45, 61 e 65, ou seja, montando vamos ter 98, 41, 94, 41, 98, 45, 94, 45, 98, 61, 94, 61, 98, 65 e 94, 65. Também jogue desta forma e também cerque as 4 pedras, digamos, do cavalo 98, 41 barra 44, 94, 41 barra 44, tá? Então, sempre procure jogar a milhar e centena seca principal e depois cercando nas 4 pedras. Deixa eu ver o que mais para passar para vocês. Milhar e centena do dia de amanhã vai ser a 5467, onde dela tem os seguintes grupos: gato, jacaré, elefante, macaco e o grupo do pavão. Sendo que o que você pode estar também fazendo para buscar duque aqui com eles, você pode estar fazendo o seguinte: amanhã é 12 elefante, você pode estar montando duques com eles, digamos, elefante com gato, elefante com jacaré, elefante com macaco e elefante com pavão. Aí o que você também mais pode estar fazendo aqui? Vivi, quero montar ternos aí em cima. Coloca o elefante, que é o grupo pelos 5. Aí você, no caso, tem esses grupos que surgem da milhar e centena do dia. E digamos o que você pode estar fazendo aqui: elefante, macaco e o grupo do gato, por exemplo, tá? Ou, digamos, pode fazer também elefante, gato e o grupo do pavão. Sempre montando dentro dos próprios grupos que já estão aqui no esquema, até porque, gente, o grupo pelos 5 agora é o nosso grupo do elefante, ou seja, grupo para montar ternos, para montar duques e até mesmo jogará o primeiro prêmio também, até porque ele é um dos nossos grupos nos atrasados gerais e também se encontra lá nas nossas dezenas em 4, que é a dezena mais forte em estar surgindo aí. Somada a última milhar traz para amanhã, elefante, burro e o grupo do carneiro, tá? Então, soma da última milhar está trazendo justamente esses grupos. Mas, gente, devido a todos os resultados de hoje, vale a pena dar atenção aí para os grupos elefante, macaco, tigre, o urso e o grupo do cavalo. Lembrando, gente, muita gente, eu percebi, jogando, apostando num cavalo. Sempre lembre, quem joga cavalo, joga burro, nem que seja o burro só para salvar o dinheiro que você está apostando no cavalo. Assim, quem joga cobra, joga jacaré, tá? Então, sempre procure estar fazendo desta forma, que nem quem joga urso, é bom jogar um pouquinho também no grupo do porco, tá? Então, é sempre bom estar observando esses tipos de coisas também. E essa é uma regrinha que já é muito antiga, gente, não é minha, tá? Eu aprendi, desde o começo que eu aprendi a estar, no caso, apostando nos jogos e aprendendo as coisas. Quem joga jacaré, joga cobra. Quem joga cavalo, joga burro. Então, é sempre bom se vocês analisar direitinho. Sempre quando o cavalo está carregado, eles mandam burro bastante para depois soltarem o grupo do cavalo. Mas, gente, atenção com esses grupos: elefante, macaco, tigre, urso e cavalo, principalmente porque eles estão sumidos do quadro. Hoje apareceu até o grupo do cavalo pelos 5, mas macaco,
urso, elefante estão muito sumidos, então sempre procure ao primeiro prêmio, incluir nos seus ternos, nos seus duques, nos seus passes. Geralmente esses grupos que você observa aqui no dia não veio e nenhum horário, no outro dia são grupos muito bons para você estar incluindo aí nos seus jogos, tá? Gente, então é só. Até o vídeo de amanhã. Fique com Deus. Espero que amanhã todos faturem bastante. Hoje, sinceramente, tava burro nos esquemas. O Galo, quem joga pelos dígitos também, quem segue aí pelos dígitos, deu para faturar legal, apesar que foi um dia mais ou menos, né? Mas quem joga pelos dígitos, quem joga principalmente grupos de domingueira, tem pessoas que não deixam de jogar os grupos da domingueira, principalmente os que já são antigos, sabe? Grupos de domingueira, saiu aquele grupo, pode jogar de novo que ele volta, tá? Durante a semana. Sendo que já saiu hoje 2 vezes o grupo do burro, então sempre é bom ficar prestando atenção nesses esquemazinhos aí. Bom, gente, não esqueçam, sem ter a dezena mais longe dos grupos em 4, são grupos fortes em estar surgindo, então durante aí a nossa semana não vamos deixar de dar atenção para esses grupos. Grupo do Galo costuma muito buscar aí o grupo do Urso subindo 10, grupo do Urso, no caso, eu pensei até que ele fosse vir agora à noite, o grupo do Tigre estava muito bom agora para o Corujão também, assim como o grupo do Elefante, então vale a pena dar atenção amanhã para esses grupos, tá? Se não sair amanhã, principalmente da dezena em 4, gente, não deixe de jogar nos grupos da dezena em 4, tá? Que vem lá o Coelho em 40, aí temos o grupo do Cavalo, do Elefante e o grupo do Galo novamente em 44. Porque vocês observar, os grupos dos dígitos da semana passada aconteceu a mesma coisa, então eles não mandavam na dezena, eles mandavam uma dezena sem ser dela, mas mandavam um grupo. Então, sempre procure estar prestando atenção nos grupos das dezenas e nos grupos gerais. Bom, gente, para amanhã é só, no caso aí, esquemas montados para o dia 12. Algumas coisas são postadas, no caso, no grupo do Zap, alguns macetezinhos, alguns lá ainda estão. Quem quiser participar do grupo, gente, quando entrar, não se assuste, porque você vai encontrar muitas contas, muitos esquemas, muitas fórmulas, muitas coisas que realmente é para quem gosta de aposta, tá? Então lá você não vai encontrar a seguinte coisa: gente, meu palpite é tal. Não, tudo é montado, tudo é em cima de contas. Hoje tivemos, digamos, tinha uma aniversariante, no caso, no grupo, ela me mandou cedo, eu pedi o ano dela de nascimento, ela me mandou, deu para faturar terno, 3 duques, no caso, montados lá. O grupo dela, um dos grupos dela era o grupo do Galo, conseguiu faturar. Gente, então, lá no grupo você encontra não assim palpites montados e nem jogos formados, tá? Você, no caso, vai ter que montar seus jogos. Até porque eu não sei qual é o seu jeito de jogar, tem lugares que é muito diferente o nome e até mesmo as apostas, então sempre fica tudo anotado, você não vai ter que montar, fazer conta, buscar nada, basta você decidir o que você quer jogar, ir lá dentro e copiar e jogar, tá bom? Gente, fique com Deus, beijinhos e tchau, tchau.